Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que bom, né? Estarmos mais uma vez reunidos para juntos prestarmos esse culto de louvor, de adoração. Eu sei que você cantou, que você participou, está participando desses momentos onde nós temos prazer em poder cultuar ao Senhor. E quando a gente posta as músicas, é uma alegria poder estar participando também. Cante aí junto e que a gente possa sempre estar prestando esse culto com alegria no coração, com devoção, para que o Senhor receba e se agrade de cada um de nós. E agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra, e eu queria que você curvasse a sua cabeça por um instante, para que o Espírito Santo fale conosco neste momento. Pai, muito obrigado a Deus por esse tempo tão especial que o Senhor está nos concedendo, de mais uma vez, Senhor, nos reunirmos através deste canal, para juntos prestarmos este culto de louvor, de adoração. Eu sei que o Senhor está recebendo, que está abençoando, e que está, ó Deus, trazendo a Tua bênção e a paz sobre o coração de cada um que está conectado, sobre a família de cada um. Mas agora também o Senhor nos dá o privilégio de podermos meditar um pouquinho na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja falando em cada coração nesta noite e que o Senhor possa me usar como instrumento, somente um instrumento nas Tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos no mês de missões. E é muito importante, não só junho, é que a gente denomina junho como mês de missões, mas todo tempo é tempo de fazer missões, todo instante é momento de propagar as boas novas de salvação. Esse recado que o Senhor nos deixou como uma incumbência, nós temos que passar para outros também, com alegria, e realmente transmitir aquilo que Deus fez na nossa vida. Então este é o recado que o Senhor quer, que com alegria você transmita aquilo que você está vivendo. Espero que esteja vivendo uma vida abençoada, porque o Senhor tem nos abençoado. Temos muitos motivos de gratidão, por isso que a nossa vida tem significado perante o Senhor. Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, a nossa vida foi mudada, foi transformada. E por isso que as pessoas têm que ver em nós aquilo que elas gostariam de ser também. Uma vida transformada, uma vida abençoada, uma vida guardada e protegida por esse Deus tão precioso. Eu estava meditando essa semana na palavra do Senhor e eu estava meditando na carta de Paulo aos Coríntios. E é uma carta que Paulo, ele fundou a igreja de Coríntios na sua segunda viagem missionária, e ele estava agora na terceira viagem missionária lá em Éfeso quando ele escreveu essa carta. Alguns problemas que estavam ocorrendo naquela igreja, problemas de dissensões, problemas de moralidade, uma série de instruções de doutrina, uma série de coisas que a igreja estava passando. E eu estava meditando e hoje não é diferente. As nossas igrejas, de uma forma geral, têm os mesmos problemas porque o ser humano ele continua sendo rebelde, continua sendo irreverente, continua sendo uma pessoa que acha que não precisa de Deus. E nós tínhamos uma curiosidade. Essa carta foi escrita lá no ano 55, 56, depois de Cristo. Olha, Cristo começou seu ministério com 30 anos e aos 33, ele ascendeu aos céus. Então, nem duas décadas tinham se passado quando Paulo estava pregando as boas novas de salvação, falando daquilo que de fato tinha acontecido naqueles dias. Você pode lembrar aí, você pode trazer à memória fatos de 20 anos atrás, você lembra com facilidade. 20, 30, 40, 50 anos atrás, você lembra com facilidade, 50 anos atrás o homem estava indo à lua, e a gente lembra isso. Eu era moleque, eu lembrava estava na escola, tinha que fazer matérias a respeito do homem indo à lua, e as revistas todas propagavam fotos da descida do homem à lua. Então, puxa vida, 50 anos já se passaram, mais de 50 anos, e nós estamos lembrando disso. E Paulo estava falando de coisas que eram comuns para aquele povo, porque fatos tinham acontecido há menos de 20 anos e Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Então é importante saber que as boas novas de salvação tinham que ser propagadas. E Paulo, ele recebeu uma incumbência muito especial do próprio Senhor Jesus. A conversão de Paulo foi algo marcante. Eu acho que cada um de nós temos algo marcante nas nossas vidas que nós podemos e devemos compartilhar com alguém. A sua conversão deve ter sido algo marcante na sua vida. Paulo ele não podia se calar porque a forma com que ele, sendo perseguidor da igreja, e ele passou a ser perseguido,
mas o próprio Senhor Jesus o chamou para que ele pregasse aos gentios, não só aos judeus, embora ele pregasse também nas sinagogas dos judeus, a sua mensagem era destinada aos gentios, para que todo o mundo na sua época, na época que Jesus veio, e daí ele deixou a ordem das boas novas de salvação, ela fosse propagada. Então Paulo ele tinha você pode ver em várias passagens que Paulo fala no mesmo livro de Atos, a sua defesa, quando ele menciona realmente a sua conversão, aquilo que ficou marcado na sua vida. Então, mês de missões nada mais é de você falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Não é algo extraordinário, você não precisa pensar em palavras sublimes, palavras difíceis para expressar a simplicidade do Evangelho. É isso que me chama a atenção nesta carta, como Paulo se apresenta ali para os membros daquela igreja de Coríntio, nesta carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, a uma forma simples. E eu quero até denominar esta mensagem, o título dela, o poder do Evangelho e a sua simplicidade. O Evangelho tem poder de transformação, mas ele é tão simples de ser transmitido. E essa simplicidade nos capacita a fazermos isso. Não precisamos ser teólogos, nem pessoas de alto grau de estudos para poder ministrar a palavra. Pelo contrário, a grande maioria dos discípulos, né, exceto tirando um ou outro que tinha um pouquinho mais de cultura, eram pescadores, eram pessoas simples. Então nós temos que entender que o Senhor realmente ele veio como simples, humilde, numa manjedoura, para que todos pudessem ter acesso às boas novas de salvação, porque ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, nós também temos a oportunidade de uma forma simples, transmitirmos aquilo que o Senhor fez. Como Paulo tinha um desejo ardente de transmitir às pessoas que o ouvissem sobre a sua conversão e de que forma impactante aquilo foi para ele, eu creio que você também deve ter esse desejo de transmitir a outros como Deus te chamou. Em que situação você se encontrava? Eu era menino, já contei isso para você, eu tinha 9 anos e nós tínhamos ido na casa do meu tio para assistir televisão. Olha, naquela época poucos tinham uma televisão, preto e branco ainda. E nós fomos lá e quando não foi a nossa surpresa, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, chegamos na casa do meu tio, estava tendo um culto. Uma pessoa simples, humilde, mas cheia do Espírito Santo, poderosa em palavras de poder, de autoridade, de unção, de ousadia. E eu um garoto de 9 anos, então garoto de 9 anos, a gente pensa, a criança de 9 anos, 8, 9, 10, não está nem aí, não entende aquilo que se fala, não, entende muito bem, porque aquelas palavras entraram profundamente no meu coração. E aquele servo, pastor Ângelo Cavalheiro, foi meu pai na fé, ele era um mendigo de rua, era uma pessoa bêbada, até excluída da sua família, porque bebia muito e caía na sarjeta, a família ia buscá-lo na sarjeta para levar para casa, dar um banho. E era esta forma que Deus chamou esta pessoa, lá da sarjeta, mas revestiu ela com unção, ele não tinha cultura nenhuma, tadinho, não tinha cursos teológicos, não, mas ele tinha a vontade e desejo de ir nas casas pregar a palavra do Senhor. E é o que nós temos hoje, as células, a vontade de ministrarmos a palavra, de você ser alimentado pela palavra, fortalecido pela palavra, ter o desejo de chamar alguém. É claro que nesse momento nós não estamos podendo abrir as portas da nossa casa para que as pessoas adentrem, mas isto logo vai ser possível. Então comece a alimentar esse desejo no seu coração de levar outras almas ao Senhor. E aquele culto naquela casa, na casa do meu tio, estava acontecendo. O que era um culto? Cantava-se um hino, 2, e lia-se um trecho da palavra e explicava de uma forma simples o poder do Evangelho e a simplicidade que ele tem de alcançar os corações. E eu, com 9 anos, fui alcançado. E toda a família, naquela noite, fomos lá para assistir um programa de TV, talvez um filme ou um noticiário, e saímos de lá com um grande presente, a presença do Espírito Santo na nossa vida, a salvação que nós tínhamos alcançado naquele momento por aceitarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu estava falando de Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios. Coríntios era uma cidade antiga lá da Grécia.
a metrópole grega de maior destaque dos tempos de Paulo. Você pode imaginar, os gregos, né? A mitologia grega, muitos deuses, é um povo culto, né? Então, Coríntio era uma cidade, era uma metrópole, né? Maior destaque nos tempos de Paulo. Coríntio era intelectualmente arrogante, presta atenção se isso aqui lhe faz sentido. Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Será que tem alguma semelhança com São Paulo, por exemplo? Era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Então, foi lá, na segunda viagem missionária, que o apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto, e na terceira viagem, lá em Éfeso, ele escreve esta carta, porque ele estava ouvindo problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E problemas que acontecem também hoje nas igrejas eram similares daquilo que acontecia, porque o ser humano, no meio desse contexto todo, né, imoral, arrogante, corrupto e próspero também, porque era uma cidade, era uma metrópole ali da Grécia, e São Paulo, com todas essas mesmas características, também pessoas se julgam arrogantes, presunçosas, pessoas que acham que conhecem tudo e não precisam de mais nenhum conhecimento. Aquele que tem uma religião, esse aí realmente é de cultura inferior, e muitos até pensam assim. Mas o poder do Evangelho é para transformar, e a forma com que o Evangelho vai alcançar é uma forma simples. Não precisa ter muita coisa especial para que corações sejam quebrantados. Aliás, o nosso dever é falar, é propagar. Quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Saiba disso, não é a tua eloquência. Olha como é que Paulo começa e se apresenta ali no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1 e 4 e o 5, no capítulo 2 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele começa assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A vida sendo usada pelo poder de Deus é que faz a diferença. E ele conclui aqui no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A nossa fé não está na sabedoria humana, sabedoria do mundo, conhecimento, a ciência, mas está no poder de Deus, na fé que nós temos um Deus que transforma. Então, essa obrigação que nós temos para com a humanidade é de falar do amor de Deus. Porque se o Senhor nos salvou um dia, nos chamou, e isto foi marcante na sua vida, fale disto, fale o que é que marcou a sua vida. Não precisa ter, claro que ter conhecimento da palavra é muito importante, ler a palavra é muito importante, assistir às mensagens te alimenta, te fortalece, é fundamental. Louvar ao Senhor, se alimentar do louvor também é fundamental, porque isto vai te dar fortalecimento espiritual. Mas a palavra, você menciona um versículo que você meditou numa manhã ou durante as suas leituras diárias. Esse versículo pode alcançar uma vida perdida. Paulo, como eu falei, ele tinha autoridade para falar porque ele teve um encontro real com Cristo. E você teve, como eu tive também. E aquele que porventura está nos ouvindo e não teve ainda um encontro real contigo, preste atenção. Como o poder de Deus pode mudar a sua vida. Como o poder de Deus é transformador. E é de uma forma simples que nós cremos. Não é de uma forma complicada, uma forma totalmente impossível à mente humana assimilar. Não, é uma forma simples. Porque os próprios apóstolos que viveram com Jesus e que aprenderam dele de o que deveriam passar após a sua morte, porque aí o ministério foi entregue na mão deles para que eles saíssem pregando e propagando o evangelho, eram simples. E os outros discípulos, à medida que o evangelho ia sendo divulgado, também as pessoas eram simples. Você vê poucas pessoas cultas. Paulo era uma pessoa culta, ele aprendeu, ele estudou, mas nós vamos ver Pedro simples. Quantas vezes a gente vai ver Pedro ali pregando e as pessoas ficavam admiradas com o seu discurso, sabendo que eles eram iletrados, pessoas pescadores, pessoas que sempre foram humildes.
Não tenho nada contra as pessoas humildes, mas não é a sabedoria humana que vai convencer o homem do seu pecado. É que Paulo está falando. Eu não fui lá com sublimidade de palavras, com conhecimento, falando de uma forma intelectual para vocês. Não, eu fui de uma forma simples para mostrar que o poder de Deus transformador não está na palavra humana, mas sim na ação do Espírito Santo que transforma a vida do ser humano. E aí eu queria, no mesmo livro, no capítulo 1 agora, no versículo 18 para frente, discorrer com você mais um pedacinho daquilo que estava falando com aqueles irmãos, que tinham problemas morais, problemas de divisão, problemas de colocar em prática os ensinos da palavra. Então, Paulo, depois que fundou a igreja, agora ele está escrevendo para aquela igreja, para que eles se firmem na fé, né? Para que abandone os maus caminhos, a imoralidade, as dissensões, os problemas entre eles, que isto ocorre. Onde existem pessoas, onde existe as pessoas se relacionando, existem conflitos. E Paulo estava ali falando. Então, capítulo 1, versículo 18 em diante, acompanha comigo esta leitura, que você, por si só, ela se explica a simplicidade do Evangelho. E é isso que eu queria que você guardasse nesta noite. Que forma simples o Senhor pode me usar? Ah, mas eu não fiz um instituto teológico, eu não fiz uma faculdade de teologia, eu não tenho um conhecimento profundo da Bíblia, dos livros. Não, leia a palavra também não é uma forma difícil de ser compreendida, ela é uma forma simples de ser assimilada, porque é o Espírito Santo que ministra. E quando a gente recebe do Espírito Santo aquela palavra gostosa, aquele versículo que toca o nosso coração, não retenha, compartilhe com outras pessoas. É isso que é a simplicidade do Evangelho. Então, nesse mês de missões, não só nesse mês, a gente denominou junho, mas todo o tempo, compartilhe a palavra. Fale de uma forma simples, não se sinta inferior àqueles que conhecem um pouquinho mais, talvez, da palavra, porque tiveram a oportunidade de se aprofundar. Você pode também se aprofundar na palavra só lendo a palavra. Temos hoje várias bíblias de estudo que têm lá os seus comentários, dando lucidez, talvez numa dificuldade de interpretação. Você tem muitos recursos, você tem internet que você pode entrar lá e consultar, tirar dúvidas. Você tem muitas facilidades hoje que aquele povo não tinha, mas aquele povo tinha o que você tem também, a autoridade e a ousadia de falar no nome de Jesus e sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, olha lá, capítulo 1, versículo 18 de primeira carta de Paulo aos Coríntios fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A loucura aqui não é a pessoa é louca, é uma pessoa que não raciocina bem. Até eu peguei aqui a loucura no original grego no sentido de tolice, de insensatez. As pessoas naquela cidade eram tão cultas, né? Era a metrópole grega ali, tão cultas que achavam que a simplicidade de salvação, um Deus se encarnando, se fazendo homem, morrendo por nós e depois ressuscitando, era uma coisa insensata, uma coisa, sabe, os deuses da mitologia não morriam, os deuses eram, né, na mitologia grega, naquilo que eles ensinavam, cultuavam, a morte para eles era uma derrota, não uma vitória. E aqui nós estamos vendo que é loucura para o mundo entender a simplicidade que veio Jesus a este mundo. Ele se fez homem, se encarnou para ser como você e como eu, para que você e eu não pudéssemos falar, mas Deus está lá no céu, o poder dele é tão infinito, é tão maravilhoso, é tão sublime, que jamais ele vai poder entender o que eu estou sentindo. Não, ele como homem passou como você e como eu encarnado. Então isso tudo ele fez para mostrar o grande amor de Deus Pai em mandar o seu Filho para morrer por você, a loucura, aquilo que o mundo tem como loucura, como uma coisa, sabe, é uma insensatez aquilo, para entender isto. Mas Jesus, ele se fez humilde para alcançar desde os humildes. Nós temos na própria palavra várias pessoas humildes sendo alcançadas e sendo usadas com autoridade e com unção, como falei, o discurso de Pedro, o primeiro mártir que foi um diácono, né, que nós conhecemos
a história, e também era cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender, o Senhor usa pessoas que estão dispostas a transmitirem com simplicidade a sua palavra. Então, porque a palavra da cruz, ou seja, o evangelho, aquilo que Jesus fez, as suas obras, os seus ensinos, as boas novas de salvação, né, para que os que perecem, é loucura. Aqueles que não querem aceitar, aqueles que não acham que isto, aqueles intelectuais, aqueles que acham, eu conheço pessoas assim, talvez você conheça também, pessoas que acham que ser religioso, isso é cultura atrasada, isso é não ter cultura, porque Deus não existe, as coisas se explicam pela lógica, pela ciência simplesmente, e eles não querem, eles fecham o entendimento para aceitar as verdades da palavra de Deus. Mas para nós, para você, para eu, para mim e para aquele que vai aceitar, então você tem que entender que a simplicidade é para alcançar a todos. E não precisa pensar no que você vai falar, fala de uma forma simples, porque aquela pessoa vai ser alcançada, que é o Espírito Santo que está te usando para a glória do Senhor. Né? Para nós que somos salvos é poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Sabedoria deste mundo perante Deus é nada. O Senhor é quem dá ao homem as condições dele fazer, dele ser alguma coisa. O homem descobre as coisas porque Deus permitiu, concedeu a este homem a condição dele poder ter esse conhecimento das coisas e desenvolver as coisas. Então, Deus é quem faz todas as coisas. No versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Coisa simples. Então, aqueles que estão dispostos realmente a aceitar um Deus criador que realmente se preocupa com você, e é pela fé que você aceita isso, e quando você, mas eu tenho um coração endurecido, não, comece a falar a palavra de Deus, você não tem que ter esforço, você não tem que meditar naquilo que vai falar, mas essa pessoa fale aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar nos seus lábios, que vai vir do seu coração. Então você tem lá, naquele versículo, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando a gente guarda a palavra do Senhor e quando na hora exata o Senhor nos traz à memória um versículo que você já meditou, já guardou no seu coração, mencione esse versículo, é simples. A palavra de Deus vai confundir a sabedoria, a interrogação, a dúvida desse mundo, ela vai desmoronar. Quantas situações que nós conhecemos de pessoas tão humildes, falar com pessoas tão importantes, e a palavra daquelas pessoas simples, humilde de cultura, faz aquela pessoa tão poderosa em cultura e em conhecimento chorar, porque não é aquela pessoa simples que teve a eloquência, mas é o Espírito Santo de Deus que usou, e a palavra do Senhor não volta vazia. Então você quer evangelizar alguém com simplicidade? Mencione a palavra. Mencione o testemunho que Deus fez, aquilo que te impactou quando você aceitou Jesus, não é? Como eu falei, eu com 9 anos, eu fui impactado com a palavra de Deus. Eu não aceitei Jesus porque meu pai e minha mãe aceitou, eu aceitei Jesus porque eu entendi o que estava sendo pregado, eu entendi que aquilo para mim era mudança, era transformação. E eu testemunhava lá na escola, e eu era discriminado. Na década de 60, você pode imaginar, a criança que era evangélica era discriminada. Na minha classe, eu acho que na minha classe, com certeza, só eu, mas talvez na escola, se tivéssemos 2 ou 3 em toda a escola, era muito que tivesse cristãos, 2, 3 pessoas, 2, 3 alunos numa escola toda. Então a gente era discriminado, era um motivo de chacota, mas a gente falava aquilo que falava, falei com o meu vizinho, falei com os coleguinhas, e a gente tinha sede de transmitir aquilo que o Espírito Santo tocou. Então, olha, é loucura para os homens, mas é simples demais para que o Espírito Santo atinja uma pessoa. Basta você falar, não é a tua eloquência, é o Espírito Santo. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Era um momento. A igreja de Corinto era composta por alguns judeus e a grande maioria eram os gregos, eram os gentios, né? Convertidos do paganismo para o cristianismo. Então, os judeus queriam sinais, por mais
dos sinais que Jesus fez. Impossível eles quererem mais sinais. Jesus salvou pessoas perdidas, curou enfermos, ressuscitou mortos, curou cegos, curou mudos, curou surdos, expulsou demônios, fez tudo que o judeu, que estava acostumado a saber de milagres, porque a história do povo judeu é repleta de milagres, eles queriam mais sinais. Que sinais? Eu vejo, hoje as pessoas também querem muitos sinais. Há igrejas que têm sinais. Eu falo sempre e menciono, e aqui é o momento propício para lembrar você mais uma vez, o maior milagre que a gente pode ver nos nossos dias é ver uma pessoa sendo transformada. Uma pessoa que era uma pessoa adúltera sendo transformada, um ladrão sendo mudado de caráter, de comportamento, de atitudes. Uma pessoa promíscua deixar uma vida de pecados e passar a seguir ao Senhor. Este é o maior milagre que pode acontecer. Então, nós, muitas vezes, estamos deparando com pessoas como os judeus, que queriam mais sinais, mais e mais sinais. Não bastasse aquilo que Jesus fez, e não bastasse aquilo que os apóstolos e os discípulos estavam fazendo, queriam mais sinais. Então, e os gregos queriam uma sabedoria super-humana. Eles queriam, porque eles eram filósofos, eles eram pessoas que trocavam experiências de teses nas praças e tudo mais. Então, a simplicidade do evangelho era para alcançar a todos. Não foi um evangelho complexo que poderia só alcançar os gregos, e nem um evangelho cheio de somente curas e milagres e prodígios para alcançar os judeus. Não foi um evangelho simples que pôde alcançar a todos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. Ele não ficou lá retido naquela cruz, mas ele ressuscitou. E isto que era pregado, as boas novas de salvação, e que breve vai voltar. E aí a importância da gente poder entender que a simplicidade do evangelho é completa. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo, o evangelho, as boas novas de salvação. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não que Deus seja louco e nem seja fraco, mas era uma forma de expressar, mesmo se Deus tivesse, a loucura de Deus ainda seria mais sábia do que os homens. A simplicidade de se conhecer as boas novas de salvação confunde os homens mais sábios. E a fraqueza de Deus, se ele fosse fraco, se ele tivesse algum ponto fraco, porque Deus é imutável, ele não muda, ele é perfeito, sempre foi, sem pecado, nunca teve, criador de todas as coisas. Então nunca Deus teve um momento de fraqueza, mas o apóstolo Paulo está colocando palavras aqui para poder alcançar aquelas pessoas. Então, se ele fosse mais fraco ainda, ele é mais forte do que os homens. Se ele tivesse uma fraqueza, ainda que tivesse, seria mais forte do que o mais sábio dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Isso é um exemplo. Não são os sábios, poderosos, nobres que são mencionados como aqueles que propagaram a palavra, que a palavra foi sendo propagada de séculos a séculos até que chegasse aos nossos dias. São as pessoas simples. Então ele fala, porque vede, irmãos, a vossa vocação, todos nós temos uma vocação de pregar, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu, aí entra você e eu, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. As coisas fracas. A nossa fraqueza, a nossa pequenez, confunde as pessoas mais sábias, as pessoas fortes, as pessoas eloquentes, as pessoas poderosas, entre aspas. E Deus escolheu, versículo 28, e Deus escolheu as coisas vis e deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. É dessa forma que Deus age. É assim que Deus muda, é assim que Deus transforma o coração. Então, quando você não se surpreenda, quando você falar simplesmente um versículo para uma pessoa e essa pessoa começar a chorar na sua frente, porque ela é essa coisa tão simples que é a palavra de Deus, que vai tocar aquele coração, que é o Espírito Santo de Deus te usando naquele momento. Por que ele faz isso? Para que nenhuma carne se glorie perante ele.
Ninguém pode dizer, olha, foi a minha pregação, foi a minha eloquência, foi a minha capacidade de conhecimento das Escrituras que fez com que aquela pessoa se rendesse aos pés do Senhor. Foi desta forma que somente desta forma ele se renderia. Não. As coisas simples que a palavra de Deus, sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus, fez com que aquela pessoa fosse convertida, resgatada, salva, liberta e aceitasse o Senhor como Senhor e Salvador. Você que está me ouvindo, talvez você ainda não tomou uma decisão de reconhecer que é tão simples para ser salvo e reconhecer que esta vida passa, esta vida é passageira, esta vida tem um fim aqui na terra, mas ela não tem um fim na eternidade, porque a nossa vida é eterna, nós somos seres espirituais, nós temos um corpo que abriga o espírito que Deus deu ao homem, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus espiritualmente falando. Então, quando partirmos dessa vida, teremos uma eternidade. Então, você que está me ouvindo aqui, talvez ainda não teve a oportunidade de encontrar Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu quero dizer que este é o momento de você se render ao Senhor, se render às boas novas de salvação deste Evangelho, a se render às verdades que Jesus ensinou e deixou para que fossem propagadas. E aí ele continua no versículo 30, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, aqui é para todos, aquele que ainda tem pequeno conhecimento da palavra, não pode se gloriar-se. Aquele que tem um bom conhecimento da palavra, que se dedica, se esforça, estuda, vai atrás, procura acrescentar conhecimento dia a dia, também não é para se gloriar no seu conhecimento, é para se gloriar no Senhor, através do Espírito Santo de Deus na sua vida. E é desta forma que a gente sabe que nós podemos ter uma vida sendo transformada. E eu quero concluir lá em 1 Coríntios ainda, 2, de 14 a 16. Fala assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O homem natural, o homem normal, o homem sem Deus, ele não consegue entender as coisas espirituais. Ele começa a ver que não tem lógica. A mudança, a transformação de uma pessoa, como essa pessoa pôde ser transformada desta forma? Não tem uma lógica para isso, mas pela fé, nós que somos espirituais, nós que cremos no poder da palavra, no poder transformador da palavra, e que foi de uma forma simples, nós entendemos que isto foi algo que tocou o Espírito. Nós que somos seres espirituais, que entendemos que a nossa vida não tem fim aqui nessa terra, podemos entender que a obra que o Senhor fez naquela cruz foi para me salvar, para me garantir a eternidade. Então, nós somos seres espirituais e nós temos a mente de Cristo. Nós temos o entendimento através do Espírito Santo de Deus para entendermos a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medite nesta palavra, compartilhe esta palavra, fale do amor de Deus através de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez na sua vida, aquilo que te impactou, conte e comente às outras pessoas. O poder do Evangelho e a sua simplicidade. É isso que Deus espera de nós. O poder, o Evangelho tem de mudar e transformar. A simplicidade é você falar, é você mencionar um versículo, é você contar para alguém aquilo que te impactou quando Jesus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não deixe de falar, não deixe de propagar as boas novas de salvação. Curva a sua cabeça, eu queria agradecer a Deus por esse tempo que o Senhor nos permitiu de compartilharmos um pouquinho desta palavra que eu sei que Deus toca nos corações quando nós falamos na autoridade e na unção do Espírito Santo de Deus. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse tempo que juntos tivemos, de mais uma vez podermos estar aqui para meditarmos na Tua palavra. Sabemos que não somos nós, mas é o Teu Espírito Santo, através de nós,
que pode mudar, que pode tocar, que pode transformar vidas. Continue usando o teu povo, Senhor, dando-nos a sabedoria que vem do alto, para aproveitarmos as oportunidades de levarmos as boas novas de salvação, para que vidas sejam transformadas, mudadas, salvas e libertas, porque estamos vendo o cumprimento da tua palavra, as profecias que a tua palavra já revelou, sendo cumpridas em nossos dias. Então, Senhor, que as pessoas que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador, não reconheceram a tua obra remidora naquela cruz, salvadora, que possam abrir os seus corações com entendimento para te aceitar como Senhor e Salvador. Então opera, Senhor, de uma forma especial naquelas pessoas que o Senhor ainda vai abrir as condições, as oportunidades para que a gente fale. Então, Senhor, usa-nos com autoridade, com unção e ousadia para que o teu nome continue sendo propagado e divulgado e que vidas continuem sendo resgatadas para o louvor da tua glória. A nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Espero que Deus tenha falado com você, espero que você continue meditando no livro de Coríntios, acabando Romanos. Começa a ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nós estaremos lendo o Novo Testamento nesse ano todinho, de uma forma tranquila. Não estou pedindo muita leitura para você, claro que você não vai ficar simplesmente preso ou seguindo só os livros que eu estou dando como desafio para a leitura, mas você tem liberdade de ler a palavra em qualquer parte dela, é rica, é preciosa. Mas nesse desafio que nós passamos para você, cada mês tem um livro ou dois, dependendo do tamanho do livro, para que a gente cumpra nesse ano, pelo menos, a leitura do Novo Testamento. Então, acabando lá o livro nós estamos agora em junho lendo Romanos, acabando de ler Romanos, já entra lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, são lições preciosíssimas para os nossos dias de hoje. Então, é importante nós estarmos sendo usados pelo Senhor. Deus espera isso de cada um de nós. E eu espero que você esteja compartilhando as mensagens que você está ouvindo durante a semana. Meu irmão, cada mensagem linda, preciosa, os pastores, tem irmãos também que estão postando. Estamos tendo via online também reuniões, os homens estão tendo todo sábado, as mulheres toda semana. Ontem teve também a reunião mensal delas e toda semana está tendo uma reunião de oração. Os jovens estão também tendo reuniões, algumas células estão fazendo reuniões online. Temos que usar estas ferramentas para continuar a nos comunicarmos, né, mesmo à distância, mas olharmos rosto no rosto e também estarmos testemunhando e também trocando experiências, que isto é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então, divulgue as mensagens, participe, você que é jovem, você que também faz parte de uma célula, de homens, de mulheres, participe. Nós temos tido aí cada apresentação maravilhosa de programação bem elaborada, testemunhos, mensagens sendo propagadas. Divulgue para um parente, coloque lá uma mensagem: olha, eu recebi uma mensagem, eu quero compartilhar com você, aquela mensagem que o Espírito Santo tocou. Transmita, é uma forma de evangelizar, é uma forma de você estar propagando as boas novas de salvação. O que nós não podemos fazer é reter, segurar. Foi ótimo para mim, que maravilha. Então compartilhe isto para que outras pessoas sejam alcançadas também. Nós vamos orar agora, terminando o nosso culto e também apresentando aquelas pessoas no altar do Senhor. Estamos orando todos os dias, espero que você também esteja imbuído nesse propósito, aqueles nomes, aquela lista enorme que está lá no WhatsApp, de oração. Muitos já foram alcançados para a glória do Senhor, mas muitos ainda carecem e precisam da presença do Senhor em suas vidas para a restauração física dos seus corpos. Então, continue orando, ore por este país, para a libertação deste país, ore para que o mundo seja impactado, sim, para que busque ao Senhor, porque breve, muito breve, o Senhor está voltando. E Ele está ainda adiando a sua volta por amor, por misericórdia daqueles que ainda não ouviram as boas novas de salvação, daqueles que ainda estão achando que a palavra, a pregação é loucura, daqueles que ainda estão com seus corações endurecidos. Então Deus ainda está segurando o tempo da sua volta por amor a estas pessoas. E nós podemos abreviar a volta do Senhor propagando, falando, testemunhando e compartilhando mensagens que possam alcançar outras vidas também. Então vamos orar agora nesse momento, intercedendo por aqueles nomes que lá estão e pedindo que o Senhor possa alcançá-los. Pai, mais uma vez, nós como igreja estabelecida aqui nesta terra, Senhor, que nos unimos em oração,
Mais uma vez, Senhor, estamos clamando em nome de Jesus. Este nome tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder, toda a autoridade foi dada através do nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, apresentar cada nome ali naquela lista, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão se convalescendo, pessoas também que já foram curadas, te agradecemos por elas, pelas vitórias recebidas, mas queremos apresentar todos eles mais uma vez, Senhor, e diariamente estamos colocando essas vidas no teu altar, porque nós cremos no poder da oração, diz a tua palavra que a oração do justo pode muito em seus efeitos, então em cima desta palavra que nós cremos e pregamos, cremos que cada oração que o teu povo faz, o Senhor ouve, o Senhor atende, o Senhor responde, e o Senhor tem feito maravilhas. Pai amado, esteja operando aqueles que estão na linha de frente, Senhor. Nós temos muitos enfermeiros na nossa igreja, pessoas que estão ali trabalhando, Senhor, divulgando e também se esforçando, ó Deus, para salvar outras vidas. Cubra-os com a tua graça, com o teu poder e, Senhor, que eles sejam imunes a qualquer vírus, a qualquer doença, para que possam estar ali sendo usados pelo Senhor. Os médicos também, nós temos muitos médicos cristãos e aqueles que não são também, Senhor, sei que eles têm um trabalho muito lindo que o Senhor está usando, mas que eles também possam te conhecer como Senhor e Salvador. E Deus, todos os que estão nos hospitais, Senhor, nós temos muitas pessoas, muitas famílias que estão enlutadas, outras que estão lutando, desesperadas, angustiadas por aflições. Senhor, o Senhor é o bálsamo que pode, ó Deus, estar atuando na vida de cada um deles. Senhor, permita, Senhor, que muitas vidas sejam salvas e que te conheçam e que possam reconhecer que é o Senhor quem os tirou da morte, foi o Senhor quem os salvou. Então, Senhor, impacta o Brasil, Senhor, através da propagação do teu evangelho, através das mensagens de uma forma geral que estão sendo propagadas, Senhor, e Deus, que corações sejam quebrantados, que este país, Senhor, se prostre diante de ti, seja salvo e liberto. Oramos pelo mundo todo, Senhor, que tem os seus corações endurecidos, que também possam se render ao Senhor, que os ditadores se prostrem diante de ti, Senhor, e que o povo que está sendo subjugado seja liberto e que também alcance a oportunidade da salvação através da tua palavra. E, Senhor, oramos pelo povo de Israel, salva este povo, Senhor, através, ó Deus, daqueles corações que ainda esperam o Messias, que eles possam reconhecer que o Messias, Jesus, já veio e que breve, muito breve, voltará. E Deus, fica conosco nesta semana, dá-nos uma semana de paz, uma semana alegre, uma semana feliz, uma semana abençoada. Usa o teu povo, Senhor, na autoridade do teu Espírito Santo, é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amanhã, acho que nós vamos ter uma reunião lá com o nosso presidente, uma reunião online, e alguns líderes eu consegui cadastrar para que pudessem participar também. Eu vou estar avisando quem eu consegui cadastrar, era um número limitado, mas alguns eu coloquei lá para você participar também dessa reunião que o presidente vai fazer. Eu não sei se vai ser nível nacional, mas ele vai estar falando coisas importantes para a igreja nesse momento. Então, alguns poderão estar participando e nós estaremos divulgando esse link para você, tá bom? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço gostoso aí, bem apertado, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.